Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Se você encontrou, diga amém. É fácil, né? Se você está procurando Apocalipse até agora, aí você me complicou, né? Mas está aqui na tela também, tá? E não precisa ter medo de ler o Apocalipse, não. Tem gente que não lê. Não, pastor, que eu leio o Apocalipse, eu não durmo de noite. Que é isso, irmão? Pode ler a Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Essa carta, direcionada de Jesus para a igreja que estava na cidade de Éfeso, não pode ser considerada, não pode ser interpretada de forma remota. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ao contrário, é uma carta que Jesus está falando com a igreja, está falando comigo e está falando com você também, que eu estou incluído dentro disso. Eu quero submeter a minha palavra um texto que é muito conhecido, né? Voltando ao primeiro amor, que foi a recomendação de Jesus para a igreja de Éfeso. Só para te dar um pano de fundo histórico aqui, Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso foi a primeira. E quem escreve a carta é João, o discípulo de Jesus. João aqui, ele está exilado, preso numa ilha chamada Patmos. Patmos, que era como se fosse uma colônia penal. Mandava-se para lá os piores bandidos, as pessoas que precisavam cumprir uma pena, eles ficavam exilados, colocavam nessa ilha e não tinha como sair. Nessa época, o imperador era o que sucedeu Nero, que colocou fogo em Roma no ano 70 e culpou os cristãos. Aqui era Domiciano, um segundo Nero, porque era conhecido também como perseguidor da igreja. O trabalho dele era acabar com a igreja. Ele queria extirpar a igreja da face da terra e empreendeu uma perseguição ferrenha contra a igreja. E uma das maneiras que ele encontrou de executar o seu plano é pegando um dos apóstolos de Jesus, aliás, o único que ainda estava vivo. Os outros todos já tinham morrido por viés de martírio, ou seja, haviam sido mortos por causa da sua fé. João foi o único que não morreu por martírio dos discípulos, até porque Jesus falou isso. João foi o único que morreu de velhice. Esse tempo aqui é mais ou menos entre o ano 90 e 95 já da nossa era. Já estava perto já de João morrer. Então, escute o que eu vou dizer. Nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois aproximadamente. E toda a perseguição empreendida contra a igreja, nenhuma foi capaz de acabar com a igreja. Ao contrário, toda a perseguição só fez a igreja crescer mais. Sabe por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, ela é de Jesus. Então ninguém pode parar a marcha triunfante de Jesus.
toda perseguição que se levantar contra a nossa igreja não vai prevalecer contra o propósito que Deus tem para o crescimento da nossa igreja. Você pode dizer amém por isso? Então essa é a primeira carta desse grupo de 7 cartas que iriam para 7 cidades, 7 igrejas. Cada carta, cada igreja é conhecida por Jesus, porque Jesus fala detalhes das igrejas, e as cartas são mediadas pelo Espírito Santo. Por isso que todas as cartas você vai encontrar no término da carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. Eu quero nessa noite começar dizendo algo para você. Eu quero glorificar a Deus que o Espírito Santo ainda fala no meio da sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. Nós não damos ouvidos à voz de Satanás. Não damos ouvidos a fofocas. Não damos ouvidos a disse-me-disse. Não damos ouvidos à murmuração, a acusações. Nós damos ouvido ao que o Espírito Santo tem para falar com a igreja. Ou tem alguém que ainda acredita que o Espírito Santo fala no meio da sua igreja? A igreja de Éfeso, só para te contextualizar, a igreja de Éfeso estava, na época, na maior cidade da Ásia, chamada Éfeso, com 250 mil habitantes. Só para te lembrar, Éfeso também tinha o templo de uma deusa chamada Diana, que era considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo, esse templo, de tão belo que era. Diana era a deusa da guerra e da fertilidade. Foi Paulo quem fundou a igreja de Éfeso, numa das suas viagens missionárias. Paulo pastoreou essa igreja. Timóteo pastoreou essa igreja. E João, quando foi exilado na ilha de Patmos, ele estava... Você congregar numa igreja, quem que é o seu pastor? O apóstolo Paulo. Você está fraco, né? Você congrega onde? Eu congrego lá com o pastor João, aquele que deitou-se no colo de Jesus, nos ombros de Jesus. Você já pensou que privilégio? Paulo escreveu, provavelmente da prisão de Roma, quando ele estava preso, ele escreveu a carta aos Efésios, que nós conhecemos. Paulo fez um elogio aos Efésios, que agora na carta de João, Jesus está cobrando algo que eles tinham. Porque em Efésios capítulo 1, no verso 15, verso 16, o apóstolo Paulo diz: tenho ouvido acerca da fé de vocês e o amor para com todos os santos. Paulo elogiou o amor da igreja de Éfeso. Só que agora em Apocalipse, Jesus está dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Então, a grande verdade é que essa igreja era uma igreja relevante para aquela época. Paulo pastoreou e ficou provavelmente 3 anos nessa igreja. E aqui eu entro com algumas lições que nós podemos aprender, que estão explícitas no texto, não vou falar nada que não está no texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você são as palavras que são do dono da igreja. Versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tem 3 coisas dentro desse versículo que a gente precisa aprender. Primeira delas, a Bíblia diz assim: estas coisas diz. Jesus ainda fala no meio da igreja. Estas coisas diz. A voz que nós precisamos encontrar, querido, é a voz de Jesus no meio da igreja. Outra coisa que ele diz aqui, que conserva na mão direita as 7 estrelas. Está fazendo uma menção da igreja, dos pastores. Jesus está dizendo: a igreja, ela está nas minhas mãos. A igreja é guardada por mim. A igreja é protegida pelo Senhor. Preste atenção. Diz porque fala. Está nas mãos porque está protegida. E depois diz assim: que anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que ele está no meio da igreja e ele está se movimentando.
Pois até eu tenho uma boa notícia para te dar aqui. Jesus está presente aqui nesse culto hoje à noite. E Ele não está parado, Ele está se movimentando. O Espírito do Senhor está se movimentando no nosso meio. Deus nos livre de cultos que mais parecem um funeral, onde não existe o movimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós sendo movidos pelo Senhor, sentindo a presença do Senhor, adorando o Senhor de verdade. Eu quero dizer para você, Jesus não só está presente aqui, mas como Ele está se movimentando. O que Jesus está dizendo é: eu estou no meio da minha igreja. Há um tempo atrás saiu uma reportagem sobre as estratégias que as igrejas estão usando para atrair seus seguidores. Aí enumeraram: balada gospel, open bar. Irmãos, o crente sai do mundo, chega na igreja e encontra um open bar. O que ele vai pensar? Eu falei: é aqui mesmo que eu vou encostar. Eventos, show, culto, show. Eu quero dizer para você que o que atrai as pessoas para a igreja é a mesma coisa que levava as pessoas a ouvir Jesus no deserto, naquela época. As multidões seguiam Jesus deserto adentro, com fome. Sem toda essa bênção que nós temos de tecnologia, no calor da Palestina. E ficava o dia inteiro ouvindo, porque era Jesus que estava falando. Vamos resgatar isso, a Devec Boston. O vir para o culto, não por causa de alguém. Não vir para o culto por quem vai cantar, por quem vai pregar. Eu digo para você, eu posso faltar, minha esposa pode faltar, os pastores que estão aqui podem faltar, mas a presença de Jesus é o que não pode faltar. Deus nos livre de reuniões sem Jesus. Deus nos livre de cultos onde a presença de Jesus não é valorizada. Nós não viemos aqui para ver um jogador de futebol. Nós não viemos aqui até porque o nosso pastor deu uma na penúltima ceia sobre isso, né? Pessoas que estão atrás de celebridade, que estão atrás dos famosos. Eu não tenho nada contra você tirar uma foto com alguém. Pede para tirar uma foto comigo, eu deixo você tirar uma foto comigo. Não tem problema, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem tem que ser o alvo principal da nossa busca é a presença de Jesus aqui neste lugar. E eu tenho uma notícia para te dar. Eu já senti a presença dele aqui neste lugar. Você adorou a Ele aqui nessa noite, na hora dos louvores? Você deu um glória a Deus aqui hoje? Você disse glória a Jesus aqui hoje? Eu quero dizer para você que quem está aqui é mais importante do que a governadora do estado de Massachusetts. É mais importante do que a prefeita de Boston. É mais importante do que o presidente desse país. É maior do que o maior rei que existe nessa terra. Quem está presente aqui é aquele que deu a vida na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos ou tem alguém comigo aqui nessa noite, tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Sabe o que eu acho interessante? Ele não disse ali estarei, ele disse ali eu estou. Eu tenho uma notícia para te dar, que antes de você chegar aqui, quando nós já estávamos em 2 ou 3, no nome dele já estava presente aqui. Então, o que nós precisamos aprender? Jesus está dizendo: eu estou no meio da igreja. Essa presença que precisa ser valorizada. Nós precisamos aprender a adorar, como o nosso pastor tem batido nessa tecla. A gente não vem no culto para assistir o culto. Deus não nos dá culto, quem faz o culto somos nós. Deus, Ele recebe o nosso culto. Nós é que entregamos um culto para Deus. Tomara que ao terminar esse culto, o coração de Deus esteja alegre com aquilo que nós estamos entregando para Ele. Tomara que quando terminar esse culto, Deus diz: eu recebi o culto de ceia de vocês. É isso que a gente precisa preocupar em agradar. Agora, nós estamos vindo para a igreja muito seletivos naquilo que nós queremos. Nós queremos escolher os hinos que vão ser nós tecemos críticas
as músicas que foram cantadas, ao grupo de louvor, ao músico A, B ou ao pregador. Nós é que estamos colocando o sarrafo na altura que nós queremos, para dizer se foi bom ou se não foi. As pessoas hoje estão indo para o culto, irmãos, eu lamento dizer isso, o lugar onde eu vou me sentir melhor. E nós, pastores, isso passa, e eu me incluo nisso, essa culpa também pesa sobre nós. Eu estava conversando com um amigo esses dias e falando, a culpa também é nossa, porque nós estamos querendo produzir um ambiente onde as pessoas se sintam bem, fiquem agradavelmente confortáveis. Eu quero dizer para você que esse ambiente aqui que nós estamos, é um ambiente que muitas das vezes nós seremos confrontados pelo Senhor para passarmos por uma mudança. Você vai ter dias que você vai chegar aqui e alguém vai dizer para você que você está errado e que você precisa consertar a sua vida. E não ter o ego massageado. Só que nós estamos dizendo, hoje eu não gostei muito do louvor. Irmãos, eu quero até falar um negócio para quem fala de vez em quando isso, que não gostou do louvor. Não tem problema, não foi para você. Só tem um que pode reclamar do louvor. Só tem um que pode falar, hoje não gostei do louvor de vocês. Só tem um que pode dizer isso. Aquele para quem nós estamos cantando. Aquele para quem nós estamos levantando a nossa mão. Aquele que nós estamos adorando. Tem alguém que adorou a Deus aqui hoje? Você sabe, irmãos, tem gente que na hora do louvor parece que está cantando o hino nacional. Vamos fazer o que o salmista disse. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos aplaudir. Vamos entrar na casa do Senhor com alegria. Vamos entrar com celebração. Vamos entrar com louvor de verdade. Não ficar assistindo ao louvor como se fosse uma performance. Não é uma performance. A única coisa que o ministério de louvor está fazendo é conduzindo a gente até a presença de Deus. Mas é para cada um de nós oferecer o seu louvor ao Senhor, a adorar de verdade. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo. Tem gente que não gosta, não levanta a mão para adorar, não diz um glória a Deus. Mas se for num estádio assistir um jogo de futebol, ele se solta. Ele pula, ele grita, ele pula até em cima do sofá, se for preciso. Eu quero dizer para você que você está adorando a um Deus que nunca vai perder uma batalha. Nunca vai entrar em campo para perder com ninguém. Aliás, ele nem entra em campo, ele dá uma ordem e a vitória já está estabelecida. E eu quero dizer para você que esse Jesus está aqui hoje. Nem precisava, irmãos. Nem precisava a gente mandar levantar a mão. Nem precisava a gente falar, dá um glória a Deus aí. Nem precisava a gente dizer, ô querido, abre o seu coração para isso. Não precisava de ninguém. Não precisava. Eu quero crer que esse dia vai chegar na nossa igreja, que nós não vamos precisar fazer isso. Que essa igreja vai estar como uma panela com azeite quente borbulhando na hora do louvor e da adoração, com o coração quebrantado. É isso que atrai a presença de Jesus. Oh Deus, nos ensina a adorar o teu nome. Nos ensina a te adorar na beleza da tua santidade. E você sabe que ainda existem pessoas que, quando chega no culto e o louvor terminou, tem a coragem de dizer, eu só perdi o louvor hoje. Não, você perdeu muito. O louvor é a oportunidade que nós temos de entregar alguma coisa para Deus. A palavra é Deus entregando algo para nós. Então, a minha proposta aqui hoje é fazer esse reconhecimento. Por isso que o texto, a carta, já começa no versículo de número 1, trazendo essa percepção concreta de que Jesus está no meio da igreja. Ele tem nas suas mãos a igreja. Ele fala com a igreja e ele se move no meio da igreja. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele está presente aqui hoje, ele está se movendo aqui neste lugar. Ou alguém pode me ajudar aí, levantando essa mão abençoada, fazendo um barulho de vitória aqui dentro dessa casa hoje. Aleluia. Eu posso te dar 10 segundos para você levantar suas mãos aí onde você está. Você tem uma palavra de adoração para dizer para Ele? Você tem uma palavra, precisa de alguém falar com você? Adora, não precisa, é Ele que está presente aqui. Diga, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador.
Segundo destaque que eu dou aqui, são só 4. 4 destaques. Eu vou te dar o segundo aqui agora. A igreja, ela é elogiada por Jesus. Uma igreja elogiada por Jesus. Versículo de número 2. Coloca na tela para mim, por gentileza, a equipe da mídia. Conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho, o teu labor. Verbo na primeira pessoa. Eu conheço o estilo de vida e o serviço de vocês na minha casa. Eu vejo que vocês, igreja de Éfeso, vocês estão enganjados na obra, para fazer a obra. Vocês estão fazendo o meu nome ser conhecido. Está falando do serviço e da voluntariedade dessa igreja. Jesus está dizendo, eu conheço. Eu conheço como vocês trabalham para mim. Eu conheço as obras de vocês. E isso basta para quem serve na igreja. Ele conhecer. Ele conhecer. Porque muitas vezes nós estamos querendo o reconhecimento dos homens, o elogio do pastor ou de alguém. Muitas vezes nós estamos querendo ser reconhecidos por quem não pode nos dar nada. Jesus está dizendo, eu é que conheço o trabalho que vocês fazem. Eu tenho uma boa notícia para te dar, você que serve no reino de Deus. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe com qual coração nós estamos fazendo. Que é por amor, não é por obrigação. É serviço e não ser visto. Não se preocupe em ser conhecido por quem não pode te dar nada em troca do serviço que você faz. Glorifique a Deus que o dono da igreja, o dono da igreja, Ele que está dizendo, eu conheço o que você está fazendo por mim, e eu conheço o teu labor, e eu conheço as tuas obras. Sabe, querido, vai chegar um tempo na nossa igreja ainda. Não chegou, mas vai chegar. Vai chegar um tempo em que, se você estiver sentado do lado de um membro da nossa igreja e você perguntar para ele assim, em que área você serve aqui nessa igreja? A pessoa vai estar com a resposta na hora para te dar. Porque todos os membros da nossa igreja vão servir em algum lugar. Não sei, uma vez no mês, não sei, uma vez a cada 2 semanas. Algo, um voluntariado que vai atrair o elogio do Senhor para nós. Jesus, querido, está dizendo para a igreja de Éfeso, eu conheço o trabalho de vocês, eu estou vendo como é que vocês trabalham para mim. E hoje à noite eu quero aproveitar essa parte da minha palavra para agradecer a Deus por todos os voluntários que Ele tem levantado nessa igreja, que tem feito a obra de Deus incansavelmente. Agora no verso 3 tem um outro elogio. Verso de número 3. Tem uma toalhinha aí dentro, se eu não me engano. Pega para mim, por favor, Carlos. No verso de número 3, eu gosto da minha versão, que diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Perseverança, diga comigo essa palavra, perseverança. Pastor, o que significa perseverança? Aderência firme a um curso de ação a despeito de dificuldades e de provas. Aderência firme em um curso de ação, perseverante. Gente que começa e termina. Gente que vai. Gente que está presente. Gente que não para. Jesus está dizendo, eu vejo que vocês são perseverantes. Tem sido uma marca da nossa geração. Tem sido uma marca da nossa geração. Falta de perseverança. Você está vendo a pessoa um dia, no outro dia você não está vendo mais. A pessoa estava servindo a Jesus, daí a pouco você recebe a notícia, saiu da igreja, voltou para o mundo. A pessoa começou a servir na igreja, daí a pouco, não, fulano olhou para mim com o olho feio, com a cara feia. Não parou. Aderência firme. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, está dizendo, eu conheço a perseverança de vocês. E outra coisa que está dizendo, suportastes as provas por causa do meu nome. Diga comigo, suportastes as provas. Irmãos, eu ouço muito falar sobre vencer provas, mas existe um outro nível,
que é suportar provas. Você sabe o que é suportar provas? É você não saber quando ela vai acabar, mas você sabe que ela não vai te matar. Você vai suportar as provas. Sabe o que a gente quer ouvir? Deus vai te dar vitória nas suas provas. Jesus está dizendo: eu estou elogiando vocês porque vocês suportam as provas. O vento está soprando, a tempestade está batendo, o inimigo se levantou, a prova é grande, a tribulação é grande, mas você não se move. Você fica firme, suportando as provas. Sabe quem é que vai viver vitórias nas provas? Quem suporta as provas com paciência, querido. Diga para alguém que está do seu lado: aguenta essa prova. Diga aí para alguém. O que a prova está fazendo com você? Está fazendo você desistir? O que as provas estão fazendo? Nós estamos vivendo no meio de uma geração, infelizmente, que quer viver um evangelho light. Quer viver um evangelho sem provas. Porque não suporta. A primeira prova é suficiente para tirar o crente da igreja, para fazer ele desistir, para abandonar a família, para sair do trabalho. Nós estamos falando aqui de gente que suporta, de gente que aguenta e vai até o fim naquilo que foi proposto. Irmãos, eu fico triste mais quando eu fico sabendo que uma pessoa saiu da igreja. Onde é que está a fé, meus irmãos? O que é que custa? O diabo nem está precisando fazer muito mais força. Não está precisando fazer mais força. É uma ofertazinha. E esse aí, não precisa oferecer muita coisa não. Isso aqui tira ele da igreja. Eu estou falando de crentes que são firmes, que são constantes, que não desistem, que a tempestade passa, mas ele permanece. A igreja no Egito, ela é uma igreja muito perseguida. Eu li um livro esses dias de um pastor que pastoreia lá, que não pode falar o nome. Ele diz que quando vai ter batismo na igreja, a pergunta que eles fazem para o candidato ao batismo é uma só: você está disposto a dar sua vida por Jesus? Você tem coragem de morrer por Ele? Hoje em dia você tem que falar com a pessoa: não, você não quer batizar? Eu te dou $100 para você batizar. Eu quero te... Não, aqui, você vai ganhar todas as bênçãos do mundo. Quase você tem que falar isso. Porque não estamos sendo preparados para suportar as provas e as perseguições, amados. A igreja que Jesus está no meio dela, a igreja de Éfeso, é essa igreja. A igreja que suporta provas, que aguenta o embate e que não nega o nome do Senhor. Olha o que Jesus diz: suportasse as provas por amor do meu nome. Não existia nenhuma outra causa envolvida nisso. Não existia nenhuma outra proposta envolvida nisso. É simplesmente o nome do Senhor. Deus está querendo que estejamos firmes no nome dEle, por amor a Ele. E que não existe nenhuma muleta à nossa volta que vai nos produzir a segurança para ficar de pé, a não ser o nome dEle. Eu estou pregando para uma igreja aqui, queridos, que está sendo forjada no meio das provas. E vai mostrar que essa prova vai passar. E nós vamos sair do lado de lá para a glória de Deus. Eu tenho falado isso aqui, esse momento que nós estamos vivendo aqui, que começou há alguns meses atrás, dessa perseguição, o medo que quis se instalar no meio da igreja. Eu tenho falado sobre isso. Quem suportar, quem resistir a essa prova, vai terminar melhor do que quando começou. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Aguenta firme que a prova vai passar e você vai permanecer. Mas tem um outro elogio. No versículo de número 2 diz: vocês não toleram homens maus. E vocês colocaram à prova os que se dizem apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. A NVI diz impostores. Que coisa maravilhosa. Vocês, igreja de Éfeso, vocês não toleram os falsos apóstolos. Vocês são uma igreja que não acredita em tudo que se fala no YouTube. Vocês têm um discernimento espiritual para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é uma característica que Jesus está elogiando na igreja. Vocês não dão ouvidos a heresias. Irmãos, olha o cenário do mundo evangélico. Você não precisa ir muito longe. Hoje qualquer coisa você acessa na internet, você ouve gente falando de tudo. Só quem conhece a palavra e tem discernimento espiritual
é que não vai permitir que essas coisas entrem na sua vida e na sua casa. Eu vou falar para você uma verdade, me incomoda bastante, o meu pastor também fala muito sobre isso, né? Eu fico vendo pastores, ou pelo menos se dizem pastores, até apóstolos, né? Os caras estão brincando com a Bíblia. Tem tudo menos Bíblia no culto. Tem revelação, tem CPF revelado, placa de carro, e um monte de coisa. E sabe, irmãos, eu não fico admirado com quem faz isso. Eu fico espantado com quem segue isso. Pessoas que correm atrás disso, que ficam atrás de movimentos e não da palavra, e não do conhecimento da Bíblia. A igreja de Éfeso, ela tem essa característica, ela sabe fazer o corte. Quando ouve uma coisa que não é a palavra de Deus, acende o alerta na hora. Isso aqui não é lugar para mim, porque eu sou uma pessoa que ama a Bíblia, ama a palavra de Deus. Não acredito em tudo que se fala. Ouvem a mensagem com a Bíblia aberta, conferindo se o que está sendo falado está na palavra de Deus. Sabe, queridos, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com essa palavra aqui, ó. Quando o homem está pregando, ou quando o pregador está pregando, a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. E nós precisamos nos apegar a isso. Uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, que tem fome, que tem sede da palavra de Deus. Vai chegar um dia na nossa igreja, e eu sei que não está muito longe, em que os crentes vão acordar no dia do culto com vontade de vir para a igreja para ouvir uma palavra que vem do Senhor. E eu quero glorificar a Deus por essa quarta-feira de verão que nós estamos aqui, num mês que é de férias. Ver todos vocês aqui numa quarta-feira enche meu coração de alegria. Mas podia ter mais gente, mas ver vocês aqui enche meu coração de alegria, porque o tanto de palavras que eu ouvi quando nós iniciamos essa igreja e começamos culto no meio de semana. Gente que dizia para mim: pastor, culto meio de semana aqui não dá ninguém não. Pastor, você sabe, ó, se você tiver 30% da sua igreja, 30% do público que frequenta no domingo, 30% no culto de quarta-feira, você está bem. Eu ouvindo aquilo ali, mas aqui na minha cabeça está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou fazer coro com essa conversa de derrotado, não. Vai chegar um tempo que o culto no meio de semana vai ser tão grande quanto um culto de domingo aqui. E nós não vamos entrar no ritmo, nós não vamos ser influenciados por uma cultura em que a gente se aparece meio que na igreja só para bater cartão. Não, nós precisamos estar incendiados, precisamos estar querendo ir para a igreja, amando o Senhor, glorificando a Deus. Uma igreja que tem paixão pela presença de Deus, que anseia estar nos cultos, e que não aguenta uma vez só por semana. A pessoa não vai aguentar, vai te dar uma sede, vai te dar uma fome de estar na igreja, de buscar a presença de Deus. E eu estou liberando essa palavra aqui, querido, porque eu não vou parar de falar isso, que eu acredito que quando nós liberamos palavras, o céu começa a se mover em nossa direção. Eu sei que vai chegar esse dia em que nós vamos fazer conferências de vários dias aqui na igreja, durante a semana, e todo dia vai ter gente passando por aqui, gente tocada por Deus, gente sendo salva, famílias sendo edificadas, pessoas sendo curadas, a bênção de Deus se manifestando. Ou tem alguém que acredita nisso comigo aqui? Uma igreja que sabe o valor da palavra, que odeia os falsos ensinamentos. E no versículo de número 6 tem um último elogio. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Olha o que Jesus está dizendo. E eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram um grupo de cristãos dentro da igreja, de uma igreja que estava começando. Eles eram um grupo de cristãos que traziam as práticas do mundo para dentro da igreja, ofereciam sacrifícios a outros deuses, comiam comida sacrificada ou consagrada a outros deuses. Eles traziam isso para dentro da igreja e adotavam o discurso que hoje nós chamamos de supergraça. O que é a supergraça? A graça de Deus é tão grande, tão abundante, mas tão abundante, que quanto mais você pecar, mais ela se manifesta te perdoando e te aceitando.
Então eles diziam, nós não precisamos abandonar essas práticas, porque nós podemos ter essas práticas, mas nós acreditamos na graça de Jesus que nos perdoa. Essa era a prática. Continue vivendo as práticas que você vivia antes de entregar a sua vida para Jesus, porque a graça vai te perdoar. É isso. Quando a vida com Jesus é uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Lá fora era um estilo de vida, aqui dentro é outro. E num lugar saudável, onde a palavra de Deus reina, dificilmente alguém vai conseguir viver uma vida dúbia, porque vai ser confrontado o tempo todo. E nós não vamos alisar egos de crentes que são nicolaítas, que querem trazer práticas lá de fora e dizer, está tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo bem viver uma vida para Jesus, dedicada, consagrada. Não adianta. Jesus está dizendo, vocês condenam, eu quero que vocês saibam, eu também condeno. Eu odeio essa prática. Uma vida com Deus é uma vida transformada, queridos. Quem pecava não peca mais. Quem fumava não fuma mais. Quem usava droga não usa mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem xingava muito não xinga mais. Quem ficava falando besteira para os outros o tempo todo, piadas picantes, né, fazendo coisas erradas, não faz mais. Uma vida transformada. Tinha mais de uma mulher, agora é uma mulher só, porque é isso que a Bíblia ensina. Não fica fazendo comentário nem fotos de mulheres. Mudou, minha vida mudou. Antes de eu vir para a igreja, eu usei drogas, eu fumei, eu bebi. Fui criado num ambiente que proporcionou tudo isso. Eu não venho de uma família de crentes. Eu fui o primeiro da minha casa a se converter. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no outro dia, eu abandonei todas essas práticas. Porque a graça nos perdoa e nos dá poder para vencer o pecado. A graça tem esse poder. A graça nos dá poder para dizer não para o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, o pecado não terá domínio sobre vós. O que é isso? Que o Espírito que habita dentro de você te dá poder para você dizer não, quando o diabo vier com uma oferta que fazia parte da sua vida antiga. E é isso que a gente quer. Crentes poderosos são crentes que conseguem vencer o pecado pelo poder de Deus, não por nossa própria causa ou por nossa própria força. Porque antes nós éramos dominados pelo pecado. Antes, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos próprios Efésios, ele diz, o qual, noutro tempo, vocês andavam segundo o curso da carne, segundo a vontade e os desejos do príncipe deste mundo. Ou seja, nós éramos guiados por aquilo que o diabo queria que nós fizéssemos. Até o dia que nós entregamos nossa vida a Cristo. Então a nossa vida pertencendo a Cristo, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro de mim, eu tenho poder de dizer não quando o diabo vier com uma oferta ou com um manjar para mim. Tem alguém aqui que tem o Espírito Santo, que está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Fala para alguém que está do seu lado, diga não, diga aí para alguém, diga não. Fala não, que você tem um poder sobrenatural. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é o diabo que vai ditar as ordens lá dentro da tua casa. Não é o diabo que vai ditar as ordens sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus parentes, sobre a sua própria vida. Quem está dirigindo a sua vida é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem poder contra a carne e contra o pecado. Quem tem o Espírito Santo tem a direção de Deus sobre a sua vida. Ou quantos aqui tem o Espírito Santo? Pode fazer um barulho de vitória aí. Estou encerrando. Terceira lição é uma repreensão. Primeiro, um elogio. Eu conheço a obra de vocês, conheço a perseverança de vocês, conheço que vocês sofrem pelo meu nome. Glória a Deus. Mas vamos para outra parte. Tenho, porém, contra ti, que deixaste
o primeiro amor. Diga comigo, deixaste o primeiro amor. O que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo assim: vocês abandonaram algo que vocês tinham. Vocês tinham um amor diferenciado. Vocês tinham um amor que era um destaque no meio da comunidade de vocês. E vocês deixaram esse primeiro amor. Presta atenção no destaque que ele está dando. Diga comigo, deixaste. Ato voluntário. Aqui Jesus não está dizendo assim, alguém tirou de vocês o primeiro amor. Jesus não está dizendo, isso foi imposto a vocês, perderem o primeiro amor. Não foi isso. Jesus está dizendo, quem deixou foi você mesmo. A palavra usada aqui para deixar, esse verbo aqui usado no original é abandonar, relaxar, divorciar. É você deixar o primeiro amor por livre e espontânea vontade, algo que você permitiu acontecer. Então você veja, querido, não adianta os elogios se nós perdemos o primeiro amor e ficarmos funcionando somente no automático, a ortodoxia, o trabalho, a perseverança. Tudo isso é bom e é vital no nosso meio, na nossa igreja, mas mais importante do que isso é o nosso amor. Nosso amor pelo Senhor, pela casa do Senhor, pela palavra do Senhor. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas amar a Deus. Fazer a obra de Deus tem que ser um resultado do meu amor por Ele. Sirva na igreja, coopere, invista, contribua, mas sobre isso na sua vida tem que estar o teu amor. Nós precisamos passar em revista o nosso amor pelo Senhor. Quem aqui se converteu durante um tempo na sua vida e não foi assim, simplesmente criado na igreja? Quem aqui se converteu, assim, teve uma conversão? Por exemplo, eu me converti com 21 anos de idade. Quem aqui? Você se lembra do início da sua conversão? Como é que era? Eu me lembro da minha. É uma paixão por Jesus, irmãos. A gente só quer igreja. A gente quer culto. A gente quer ouvir a palavra. A gente quer servir os irmãos na igreja. Isso é o primeiro amor. Fazer a obra de Deus é um prazer, porque nós amamos ao Senhor. Todo o conhecimento que a igreja de Éfeso tinha, todo o trabalho que prestava, todo o labor, todo o voluntariado, agora estava meio que no automático, mas o amor pelo Senhor havia esfriado. Você tem prazer de estar na casa de Deus? Você tem prazer de vir para a igreja? Você tem prazer de ler a Bíblia? Ah, pastor, essas coisas já se apagaram na minha vida. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu não tenho prazer de estar na igreja. Eu venho meio que por obrigação, muitas vezes. Eu estou funcionando meio que no automático. Nós precisamos resgatar isso, amados. Precisamos resgatar o amor pelo Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês deixaram o primeiro amor. Eu me lembro quando eu me converti, em 1995, me deram uma fita cassete. Os mais jovens pesquisam no Google o que é isso. É um trenzinho desse tamanhozinho assim, que quando embolava, era um Deus nos acuda. E para voltar, a gente voltava ela na caneta Bic. Quem lembra, diga amém. Você lembra disso? E os adolescentes ficam boiando. Escute, me deram uma fitinha do pastor Azaf Borba. Você é dessa época ou não? Você é velho então. Se você lembra, você é velho. Me deram uma fitinha. Azaf Borba falou assim: aqui, Cris, quando você estiver dirigindo, coloca isso no seu carro. Eu saía para trabalhar 7 horas, 6:30 da manhã, 7 horas. Trabalhava em restaurante. Irmãos, eu colocava aquela fita. E ele começava a cantar: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Irmãos, mas era começar a cantar. As lágrimas começavam a rolar. Eu ia chorando, eu já sabia, eu entrava no carro e falava: pronto, vou começar. Eu vou chorando daqui até chegar no trabalho. Eu trabalhava em Walton, aqui num restaurante. Eu morava em Somerville. Era de quando eu saía de casa até chegar. Ficava até preocupado, porque eu não conseguia conter as lágrimas. O pessoal parava do meu lado no sinal, me via chorando. Perguntava: are you okay? Eu falei: a presença de Jesus invadiu o meu carro. Isso é a presença de Deus. Você ainda sente
sente a presença de Deus ouvindo um louvor dentro do seu carro? Você ainda sente a presença de Deus quando você está adorando aqui na igreja? Nós não temos mais lágrimas. Nós não temos mais paixão pelo Senhor. Precisamos resgatar. Jesus está falando: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 2 semanas de crente. Um amigo meu que mora em Marlboro, mora até hoje lá, o pastor Gilmar, que é um amigo de infância meu lá da minha cidade. Ele já era crente. Quando ele ficou sabendo da minha conversão, ele veio aqui embora e falou: não, vou passar um dia comigo lá em casa, e aí você vai no culto da minha igreja amanhã de manhã. Eu falei: não, vamos então. E eu naquela paixão, não sabia nada da Bíblia, 2 semanas de crente. Irmãos, nós fomos orar para dormir. Depois de um dia, vamos orar, eu ia dormir na sala. Aí ele falou assim: vamos dobrar o joelho para a gente orar um pouquinho. Irmãos, ele dobrou o joelho no sofá assim do meu lado, e ele começou a orar em línguas. Começou a orar em mistério. E eu já tinha ouvido na igreja sendo falado, mas eu não sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Eu não tive uma aula sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não tive uma aula de paracletologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Eu não tive nada. E ele começou a orar e falar em línguas. Irmãos, parecia que eu sentia assim, ó, o fogo pegando por dentro de mim, e eu orando e falando em português, falando assim: ô Jesus, eu quero isso também. E ele falou, orando alto. Irmãos, de repente, igual Atos 2, de repente, tem alguém que acredita ainda que o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo e com fogo? Nós precisamos voltar a ver isso. Irmãos, eu fui batizado na sala do apartamento que ele morava. Isso era mais ou menos 11 horas da noite, e eu só descobri isso no outro dia. E ele me disse: rapaz, você só foi parar perto de 4 horas da manhã. E quanto mais eu mandava você falar baixo, mais alto você gritava. E você falava em línguas, e eu preocupado, acordar os vizinhos, eles chamarem polícia. Aí eu falei: o que aconteceu? E ele me disse: você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Onde estão os crentes que são batizados com o Espírito Santo? Tem crente que não fala em línguas, sai batizado com o Espírito Santo, mas não fala mais em línguas. Deixaste o primeiro amor. Fica 1 ano, só fala. Para falar em línguas tem que trazer um convidado de fora. O apóstolo Paulo diz: eu falo mais em línguas do que todos vocês. A Bíblia diz: o que ora em línguas edifica a si mesmo. E os crentes batizados com o Espírito Santo ficam com medo de falar em línguas, preocupado com quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, preocupando se vai escandalizar alguém, achando que tem que defender a reputação de Deus. O que a Bíblia diz é que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do alto um som veemente, como um vento impetuoso, e foram repartidas línguas que de fogo sobre eles, e começaram a falar em outras línguas. A Bíblia só diz que começaram a falar. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo depois pararam de falar, porque no dia que a igreja começou a falar em línguas, nunca mais parou. Eu quero dizer para você: o Espírito Santo continua batizando nos nossos dias. O batismo com o Espírito Santo é uma verdade. Pergunta para quem está perto de você: você é batizado com o Espírito Santo? Nós vamos ter um mês de busca do batismo com o Espírito Santo na nossa igreja. O pastor faz. Esse ano nós vamos ter um mês. Todo o culto de quarta-feira nós vamos tirar 20, 30 minutos para chamar na frente quem não é batizado, para ser batizado com o Espírito Santo. E o fogo de Deus vai cair aqui, meu irmão. Jonathan Edwards diz: cuidado para não ter muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. Nós estamos com muito conhecimento, mas está faltando paixão aqui dentro. É o fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer que esse fogo ainda está queimando nesse altar aqui ainda. E eu quero dizer para você que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E eu quero dizer para você que tem alguém que pode ser batizado com o Espírito Santo hoje ainda aqui nesse culto. Você deixou o primeiro amor. Você não fala mais em línguas com paixão. Você não ouve louvores mais com paixão. Você vive com... Nós estamos virando técnicos, muito técnicos, amados, muito centrados. Deixaste o primeiro amor. Qual foi o lugar que você deixou o primeiro amor? Pela palavra? Pelo serviço? Esfriou, deixou o primeiro amor. Pela casa de Deus, pela comunhão com os irmãos. Onde nós deixamos? Pela oração fervorosa. Ah, amados, eu nasci no meio do fogo. Eu nasci no meio do fogo. Sou assembleano raiz. Nasci no meio do fogo.
do batismo com o Espírito Santo, do poder de Deus. Onde é que nós deixamos o primeiro amor? Onde? E por último, a quarta lição está no versículo de número 5. A chance de um recomeço. Coloca o verso 5 para mim aqui na tela, por favor. Está aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e te moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está fazendo uma proposta para essa igreja. Se você se lembrar e se você se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, eu vou te restaurar. Ele não disse, a Bíblia diz que quando Jesus elogiou, Jesus disse assim: vocês condenam os falsos pastores, os falsos apóstolos. Essa igreja era boa para discernir o erro na vida dos outros. Só que aqui Jesus não está dizendo olha para o outro, ele está dizendo lembra, olha para dentro de você. Eles eram bons em ver os erros dos outros, mas não os seus próprios erros. Jesus não disse lembra-te do teu pecado. Não, ele diz lembra de onde você caiu e volta lá, para você viver um recomeço. Eu quero dizer que tem gente aqui que Deus está com a página em branca para a sua história ter um recomeço sobrenatural. Como o filho pródigo, que caiu em si e voltou na casa do pai para viver um recomeço dentro da casa do pai. Eu quero dizer que a correção de Jesus aqui não é para nos matar, a correção dele aqui é para nos restaurar, para nos levar de volta ao centro da sua vontade, para que possamos reconhecer as nossas áreas vulneráveis e voltarmos a ser quem nós éramos antes, voltar a termos o fogo que nós tínhamos antes, voltar a ter a paixão que nós tínhamos antes pela presença do Senhor, voltar ao nosso serviço com paixão, com amor, voltar ao amor dentro da nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, ensinando os nossos filhos o caminho do Senhor. É isso, voltar ao primeiro amor, é um caminho de resgate, não de vergonha. Gente que está aqui dentro hoje, e eu não estou pregando essa palavra para vocês, estou pregando para mim, que já está chegando o final do ano, esse ano não falou de Jesus para ninguém, não evangelizou ninguém, não convidou ninguém para vir na igreja. Antigamente você queria falar de Jesus para as pessoas, você se preocupava, você ficava incomodado quando alguém que trabalhava com você não conhecia Jesus, você queria falar. Hoje as pessoas estão na nossa volta, indo para o inferno, e nós não estamos nem aí para isso. Vamos voltar ao primeiro amor. Eu sei que talvez essa não seria a mensagem que você queria ouvir hoje, mas eu quero dizer que essa é a mensagem que Jesus quer entregar para essa igreja aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus.